Questão do Enem 2017. Um pente plástico é atritado com papel toalha seco. A seguir, ele é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. E aqui é um detalhe importante. O papel toalha seco, ele foi deixado de lado. Os papéis que estavam sobre a mesa, a gente não fez nada com eles, ok? São outros pedaços de papel, ok? E aí, ó, observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados ao pente, como mostra a figura. Tá aqui o nosso pente, a gente esfregou o pente com papel toalha, jogou o papel toalha fora e aproximou esse pente de uns pedacinhos de papel que tinha na mesa e esses pedacinhos começaram a querer grudar no pente, beleza? E aí vem a pergunta, ó. Nessa situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicada, e olha o detalhe, pelo fato de os papeizinhos, a gente está falando de quem? Dos papeizinhos, não estamos falando do pente, não estamos falando do papel toalha, estamos falando dos papeizinhos, ok? Vamos lá, porque esse detalhe vai ser importante. Vamos lá, olha só, letra A, serem influenciados pela força de atrito que ficou retida no pente. Retida no pente, a gente esfregou o pente, o papel toalha no pente, teve um atrito ali. Quando eu paro de esfregar, quando eu paro esse movimento, não existe mais força de atrito. Não existe essa coisa de força de atrito retida. A força deixa de existir, a força de atrito. Não tem mais atrito. Então não faz sentido falar sobre força de atrito. Beleza? Letra B. Serem influenciados pela força de resistência do ar em movimento. Olha só, a força de resistência do ar, toda a força de resistência do ar e a força de atrito também, são forças que fazem os objetos pararem. Então, elas não podem ser responsáveis por fazer o objeto se mover. Os meus pedaços de papel estavam aqui embaixo, os papeizinhos, certo? De repente, eles começaram a querer subir. Eles estavam parados, eles começaram a querer subir para grudar no pente. Eles começaram a entrar em movimento. O atrito e a resistência do ar, eles não geram movimento. Na verdade, eles tiram o movimento. Eu jogo um objeto, um balão, e rapidamente ele estava indo para frente e de repente ele vai parar, porque a resistência do ar tenta parar os objetos. Beleza? Então não faz sentido dizer que é a resistência do ar que está sendo responsável por fazer meu papel subir. Não faz sentido. Beleza? Letra C. Os papeizinhos, né? A gente está falando, ó, pelo fato de os papeizinhos experimentarem um campo elétrico capaz de exercer força elétrica. A gente não pode esquecer, pessoal, só lembrando aqui, ó, que a força, existe uma relação entre a força elétrica é dado pelo campo vezes carga. Existe uma relação entre a força elétrica, beleza, e o campo. Beleza? Se tem força elétrica, existe campo. E existe campo nessa situação? Existe. O campo do pente. Beleza? Então, nosso gabarito vai ser a letra C. Mas por que não a letra D ou a letra E, que muita gente marcou letra E? Vamos lá, letra D. Experimentarem um campo magnético capaz de exercer forças magnéticas. Por que essa alternativa está errada? Primeiro, quando a gente atritou o pente ali, a gente está falando de eletrostática, eletrização. E você não pode confundir eletricidade com magnetismo. São coisas diferentes. E em algum momento dos estudos, você consegue juntar, dando origem ao eletromagnetismo. Mas neste caso, a gente está falando de eletrostática, eletricidade. Além do mais, quando a gente fala de força magnética, a gente está falando ali de ímãs e metais, que a gente vai ter ali uma interação e tudo mais. No caso do pente, o pente é um plástico. O pente não sente essa força magnética, muito menos o papel, beleza? Então não faz sentido falar de magnetismo se os nossos materiais não são metálicos e também não são ímãs permanentes, beleza? Não tem nada a ver com magnetismo. Agora a letra E, que aí vai voltar a ideia de que, estamos falando dos papeizinhos. Por que a letra E é importante? Ó, os papeizinhos possuírem carga elétrica que permitem serem atraídos ou repelidos pelo pente. Olha só, os papeizinhos têm carga elétrica? Sim, mas é carga elétrica positiva, negativa? Na verdade, os papeizinhos, eles estão neutros. Eles estão aqui, ó. Essa discussão pode ser bem bacana. Eu tenho aqui meu papelzinho e no meu papelzinho ele tem carga tanto positiva, certo? Quanto carga negativa. Só que na prática,
ele tem a mesma quantidade de positivo e a mesma quantidade de negativo, e então ele está neutro. Ah, professor, mas peraí, se ele está neutro, por que ele é atraído pelo objeto, pelo pente? Aí você tem que voltar lá na aula de polarização. Quando você aproxima um objeto carregado de um objeto neutro, os elétrons podem se mover, o objeto continua tendo carga total zero, mas a distribuição das cargas mudam. Na prática, eu consigo atrair objetos neutros, tá? E no caso é o que está acontecendo aqui com o papel. O papel estava neutro e mesmo neutro ele consegue ser atraído. E aí tem um detalhe, como ele é neutro, o que eu posso fazer aqui é uma indução de polo e na indução de polo eu sempre vou ter atração, nunca repulsão. Tá? Então, note, aqui primeiro está falando que ele tem cargas elétricas. Isso não está errado em dizer que ele tem cargas elétricas. Ele não tem carga líquida sobrando ali. Ele tem um excesso de prótons? Não. Ele tem um excesso de elétrons? Não. Mas ele tem cargas elétricas? Sim. Tudo tem cargas elétricas. Essa caneta, tudo tem cargas elétricas. Mas quando ele fala que permite serem atraídos ou repelidos pelo pente, aí as coisas já mudam. Porque nessa configuração do campo do pente e o pente conseguir atrair ele, essa situação sempre vai ser uma atração, porque o que está acontecendo aqui é uma indução de polos. E na indução de polo, polarização, como a gente chama, sempre vai ser atração. Se você ficou com dúvida, você tem que assistir a aula de polarização, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.